Vamos lá para mais um vídeo. O vídeo de hoje está muito interessante, mas antes não deixe de fazer sua inscrição no canal para que você tenha acesso a todos os conteúdos e também tenha uma consultoria jurídica gratuita sobre os temas propostos. E o tema de hoje nós vamos falar sobre o crime militar em razão da função ou do dever jurídico de agir, como alguns na doutrina costumam falar. Quando o policial militar ele pode cometer o crime em razão da função. É um tema muito interessante. Por quê? Porque definindo essa questão de quando o policial militar pode cometer um crime em razão da função, vai se definir se vai ser a Polícia Judiciária Militar que vai investigar ou a Polícia Judiciária Comum, como também se define também até questões de competência em termos em âmbito do Poder Judiciário. Se formos observar lá no artigo 9, inciso 2 do Código Penal Militar, o legislador criou o crime militar por extensão, que é aquele crime que não está ali tipificado no Código Penal Militar, mas pode estar tipificado no Código Penal Comum ou em uma lei penal extravagante. Então, por mais que o policial militar ele cometa uma conduta, uma transgressão que viole um crime que não esteja ali no Código Penal Militar, mas que esteja no Código Penal Comum ou em uma lei penal extravagante, ele poderá cometer um crime militar por extensão, ou seja, que é aquele crime militar indireto. E se formos observar lá no inciso 2, a linha C do artigo 9º do Código Penal Militar, o legislador, com a criação do crime de extensão, também criou também, quer dizer, tinha criado antes, né? Com a Lei 9.299 de 96, criou um termo chamado crime militar em razão da função. Né? Lá no inciso 2, o legislador cria o crime militar por extensão, e lá na linha C do inciso 2, ele tinha inserido o termo em razão da função. Então, o militar ele pode cometer um crime militar por extensão, que não esteja no Código Penal Militar, mas que esteja em outra legislação penal, em serviço ou em razão da função. Dá para identificar claramente quando o policial militar está de serviço. Quando está de serviço, ele está de farda, está no horário de serviço. Então dá para identificar quando ele está de serviço. O problema aí voltando ao tema propriamente dito, quando identificar que o militar ele pode cometer um crime em razão da função. Aí é que está. Vou deixar aqui bem claro o conceito. O policial militar, ele poderá cometer um crime militar próprio ou por extensão em razão da função quando a sua conduta aderir ao serviço, mesmo ele não estando de serviço, interferindo em uma situação de flagrância. Vou repetir mais uma vez. Policial militar, ele poderá cometer um crime militar próprio ou por extensão, quando a sua conduta aderir ao serviço, mesmo ele não estando em serviço, interferindo em uma situação de flagrância. Ou seja, vou colocar aqui alguns casos concretos para ficar mais claro essa questão do crime em razão da função. Vamos supor que o policial militar está de folga e ele está fazendo um serviço de segurança particular em um estabelecimento comercial. Apesar de que ele está fazendo um serviço particular de segurança, seria uma transgressão militar pelo Estatuto dos Militares, ou seja, ele não pode. Mas vamos colocar aqui na hipótese que ele esteja fazendo ali no seu horário de folga um serviço particular de segurança em um estabelecimento comercial. Vem um assaltante para assaltar o estabelecimento comercial, o policial militar ele reage, consegue conter o criminoso e acaba ferindo o criminoso. Nesse caso concreto, o policial ele cometeu um crime em razão da função? Aí é que tá. Vamos ver o conceito. Qual o conceito que nós demos em relação de crime militar em razão da função? Acontece quando o policial militar
ele adere a sua conduta ao serviço, mesmo não estando de serviço, interferindo em uma situação de flagrância. Nesse caso concreto, o policial aderiu a sua conduta ao serviço? Se formos observar, não. Por quê? Porque a sua conduta foi para um interesse próprio. Ele estava ali de folga, fazendo uma segurança particular em um estabelecimento comercial. Ou seja, ele agiu ali em interesse próprio, não aderiu a sua conduta ao serviço da instituição militar. Ele agiu ali em interesse próprio ou do dono do estabelecimento comercial a qual ele estava prestando serviço de segurança particular. Tá ok? Por mais que ele tenha interferido em uma situação de flagrância, ali de crime flagrante. Então, faltou ali aderir a conduta dele ao serviço. Por isso, ele não estava ali cometendo um crime em razão da função. Por isso, a Polícia Judiciária Militar não poderá investigar esta conduta do policial. Quem vai ser a autoridade competente vai ser a autoridade policial judiciária comum. Tá ok? Primeiro caso concreto. Segundo caso concreto, policial militar está de folga, está na parada de ônibus, vem um assaltante para assaltar ele, ele percebe, pega a sua arma, reage, contém um assaltante, dá um disparo e o assaltante, ele fere o assaltante. Houve ali um crime, uma lesão corporal, né? Nesse caso concreto, o policial agiu em razão da função? Não. Por quê? Porque a conduta do policial militar não aderiu ao serviço. Por quê? Porque ele agiu ali em interesse próprio. A conduta do policial foi em interesse próprio. E que interesse próprio foi esse? Foi em legítima defesa, como qualquer outro cidadão. Então, a Polícia Judiciária Comum vai investigar e ali ele vai estar com excludente de legítima defesa, excludente de antijuridicidade e legítima defesa, o policial militar que reagiu o assalto, tá ok? Mas só que ele não agiu em razão da função. Por ele não agir em razão da função, a Polícia Judiciária Militar não vai ser a competente para investigar nesse caso concreto. Agora vamos supor que o policial militar está de folga e ele percebe um assalto em um estabelecimento comercial. E ele interfere naquela situação de flagrância, daquele crime ali que está em flagrante, e desfere disparos contra o assaltante, que não vem a óbito, mas o policial consegue ferir o criminoso e consegue conter o criminoso, que estava assaltando um estabelecimento comercial. Nesse caso concreto, o policial ele estava em razão da função? Nesse caso concreto, sim. Ele estava em razão da função. Mesmo ele estando de folga, a conduta dele aderiu ao serviço, mesmo ele não estando de serviço, interferindo em uma situação de flagrância. Então, nesse caso concreto, quem vai investigar? A Polícia Judiciária Militar. Nesse terceiro caso concreto, pelo fato do policial ter agido em razão da função, ou seja, se a Polícia Judiciária Militar, ali no caso concreto, verificar que houve algum crime, vai ser um crime em razão da função. Mas claro que nesse caso concreto, o policial vai estar também acobertado pela excludente de antijuridicidade da legítima defesa de terceiros ou seu ou de terceiros, ou estrito cumprimento do dever legal, né? Que ele agiu ali no estrito cumprimento do dever legal, mesmo estando de folga. Então, mais uma vez ressaltando, quando o policial poderá cometer um crime em razão da função? Quando a sua conduta aderir ao serviço, aí eu quero frisar serviço institucional, sem ele estar de serviço, interferindo, por consequência, em uma situação de flagrância. Isso é muito importante para que se defina, a partir desse conceito de crime militar em razão da função, se defina quem vai investigar, se é a Polícia Judiciária Militar ou a Polícia Judiciária Comum, como também questões de competências em termos de poder judiciário, tá ok? Então esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.